Estamos iniciando mais um episódio do Statcast. E hoje eu estou com ele, que é escritor, já escreveu 6 livros, palestrante, mestre de cerimônia e muito mais, além de membro da ABLA. Eu estou com o Tuco, seja muito bem-vindo, Tuco. Obrigado pela oportunidade. A gente se conheceu em pouco tempo através do network. Estou aqui. Te convidei para um livro, você não conseguiu participar, mas com certeza o próximo você estará presente e agradeço a oportunidade. Com certeza, no próximo estarei presente. A gente se conheceu num evento, foi Foi. até aqui na região de Plataforma. Alphaville, na É. plataforma. E o porquê que eu quero o Tuco tá aqui para explicar para vocês que trabalha na estética, que fazem evento, e ele já tá há 8 anos que ele tem um podcast. Qual é o nome do podcast? Meu podcast chama GuiaCast. GuiaCast. 8 anos conversando com as pessoas. Eu ouvia muito, consumia muito. Aí num determinado dia, por que eu não faço meu próprio podcast? E aí eu resolvi fazer, e eu sou daquela época, não é igual hoje, tudo mais fácil. Fácil. Eu sou da época que a gente tinha que gravar muitas vezes pelo telefone, MSN, online, e eu que tinha que fazer a edição, fazer a inclusão, a melhorar a voz, melhorar o áudio, aumentar, diminuir, ou seja, era muito mais difícil. Do que é hoje. Mas por isso que tem bastante tempo e a gente acaba aprendendo com os erros para poder entregar nosso melhor conforme a tecnologia vai permitindo. Vai permitindo, e nessa você vai tendo uma experiência que às vezes ali tá lá nosso querido Joaquim, tá ali na mesa, se precisar de uma ajuda, você já tem essa experiência ali para poder cuidar de tudo. Fala para mim, o quanto que é importante, Tuco, o network na estética, o network na vida das pessoas? Você que tá sempre nesse meio, sempre que, tá trabalhando com tudo isso, como que você acha, qual a dica que você daria para o pessoal? Eu costumo falar que o network eu uso um outro nome, né, eu tenho até uma palestra que eu falo sobre isso, eu chamo de amizades corporativas, né, porque assim como o coach, a palavra network, no geral, ela tá com uma conotação mais negativa, eu falei: "Pô, preciso melhorar esse nome, trazer de volta essa conotação de amizade, de ajudar o outro, Sim. né, de você ser recíproco e entender que quanto mais você ajuda as outras pessoas a realizar os sonhos delas, mais próximo você vai estar de realizar seus próprios sonhos. Então, dentro do contexto de network, principalmente aqui em Alphaville, a gente percebe isso muito nativo, porque as pessoas se ajudam, né? As pessoas começam a pertencer a um grupo de referência que te puxa para você Médica. sempre trazer a sua melhor versão, você é desafiado, inclusive os grandes players que estão aqui, você percebe que na maioria das vezes eles sempre estão juntos, eles Sempre. fazem o que os outros estão fazendo, automaticamente eles já se desafiam, então você ter essa potencialização através de pessoas faz toda a diferença. Por isso que eu falo através do network, eu falo, pessoal, contato gera contrato, Sim. ok? Conexão gera cifrão, ok? E gente gera cliente. Então a importância exatamente da gente estar conhecendo as pessoas, se colocar à disposição, transbordar, fazer o bem para os outros, porque quanto mais a gente faz, mais a gente recebe. Esse é o contexto real das amizades corporativas ou do network, Do network. que se aplicado, a gente consegue ser muito mais bem-sucedido. Até um estudo de Harvard que eles fizeram falando sobre esse grupo de referência, né, que você começa estando num grupo de pessoas de sucesso, você automaticamente começa, como uma esponja, a absorver tudo que eles estão fazendo, e Uhum. como um espelho você começa também a praticar aquilo que eles estão fazendo. Automaticamente a sua melhor versão ela surge, Vai e isso surgindo. é importante, da gente estar se habituando a encontrar esses lugares para que a gente comece a fazer parte e cresça ainda mais utilizando essa tão importante ferramenta de network. Que muitas pessoas ainda não conseguem ou não participa desse meio. Me explica uma coisa, eu não sei se a pronúncia está correta. Qual a diferença entre network e netweaving? É que o netweaving, que é aqui a nossa amiga Belkis Del fala, Pupa. é exatamente esse contexto de reciprocidade. Isso que eu falei de amizade corporativa, né, ela já traz esse contexto de você ser recíproco, ajudar o outro, de você transbordar, de você sempre se colocar à disposição, mentorar, estar sempre focado no bem-estar e no sucesso do próximo. Sim, Isso é o netweaving. isso. Esse é o network como deveria ser. Como não estava acontecendo, as pessoas começaram a trazer Isso, outros nomes para trazer o contexto do networking real, verdade. né. Assim como tem o netweaving, eu chamei de amizade corporativa, outras pessoas podem chamar de outros nomes, mas o contexto é exatamente esse, né, da gente se colocar à disposição e fazer o máximo pelos outros, porque automaticamente o universo ali, a Ele gente vai fala, né, ele esperando. conspira para que você consiga também atingir seus objetivos.
Agora você falou, o Tuco, gente, tá há 8 anos nesse mercado. Ele é comunicador nato já, tá dando uma aula hoje aqui pra gente. Mas o que eu quero perguntar pra você, uma pessoa que nunca participou de um evento, além da timidez, a gente vê várias vezes, assim, eventos aqui, o momento mais importante é a pergunta, né. Então pensa pra fazer essa Uhum. pergunta. Mas como se a pessoa acabou de entrar no network, acabou de estar naquele evento que ela comprou, ela tá com vergonha, ela acha que ela nem pertence àquele meio. Qual a dica que você daria? Eu costumo sempre falar que o network ele é intencional, né. Esse contexto de intencionalidade quer dizer que existe um planejamento, uma preparação. Então se você vai para um evento, você precisa entender quem vai estar lá, como você vai se aproximar, que pergunta você vai fazer para parecer mais interessante do que interesseiro, Sim, ok? Ok. Você precisa entender que você precisa anotar tudo o máximo possível, porque quando você posteriormente vai fazer um follow-up, vai entrar em contato com a pessoa, são assuntos esporádicos que às vezes ela deixou escapar na conversa, que vai facilitar a comunicação. com certeza. Se ela fala de um filho, se a filha luta, se sei lá, luta judô, se faz bicicleta, se anda de moto, se faz balé, etc, etc. São esses assuntos esporádicos que não tem nada a ver com negócios que facilitam uma interação. Por que que eu estou falando isso? Tem um amigo meu que ele sempre quis entrar em contato com um grande executivo. Não Uhum, conseguia, não conseguia, não conseguia. Até que ele postou uma foto dele numa Harley. E esse amigo meu, ele é abutre, aquele cara de Harley também, uhum. mas é de área comercial de empresas. A conversa foi: "Adorei a sua moto, olha a minha máquina". Olha Ele falou, isso. não deu 2 minutos, o cara respondeu. E ele já havia tentado inúmeras e inúmeras vezes falar com ele. Qual foi o ponto? Eles identificaram uma conexão e a partir daí eles conseguiram conversar. No contexto de eventos, essa preparação também precisa existir. A gente precisa estar lá, fazer as perguntas certas, anotar, porque depois quando você for entrar em contato, não é simplesmente: "Então, nos conhecemos no evento, vamos agendar uma reunião?". Não. Não é? Às vezes é um assunto que vocês começam a falar, que depois desenvolve, e as reuniões e as oportunidades são consequências. Então, existe intencionalidade e preparação para você estar nos eventos. Obviamente, existem alguns tipos de perfis. Eu até Sim. na minha palestra eu falo: "Gente, tem o perfil Agostinho", né, que é aquele cara todo Isso que eu ia te falar agora. aquele cara todo alegre, grande família, feliz, dinâmico, fala com todo mundo, não tem vergonha de nada. É aquele cara que você olha: "Nossa, como é que esse cara consegue falar todo mundo e eu não?". Sim. Tem gente que é assim, tem gente que não, prefere mais ouvir do que falar. Tem outras pessoas que é mais inteligente, que é o perfil Linneu, aquele cara mais Sério. sério, E preza pela ética, bons costumes e tal, mas às vezes ele é visto como alguém intelectual, que é um bom mentor, etc, etc. O ideal é a gente identificar qual o nosso tipo de perfil e e uma trabalhar nesse perfil e para você ir aperfeiçoando. aperfeiçoando. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que vai funcionar através do perfil que você construiu na sua carreira e também você como pessoa. E como você vai se permitindo moldar também, né, porque você tem que estar em mudanças. Agora, Tuco, essa trajetória não começou assim, há 8 anos. Eu quero saber qual foi seu primeiro emprego, como você começou, como você veio parar aqui em Alphaville, toda a sua história. Qual foi seu primeiro emprego? Eu sou baiano, tá, Uhum. então eu cheguei em São Paulo dia 1º de maio de 94, dia da morte do Ayrton Senna. Gente, Eu costumo falar que foi a gente perdeu um ídolo, mas foi quando minha vida começou, porque querendo ou não, eu sou caçula de 4 irmãos, eu tinha uma irmã com paralisia infantil e naquela época lá atrás nome da vacina. era sentença de morte, aí você tinha data de validade. Lá na Bahia minha irmã faleceu com 15 anos, aí sobrou os 3 irmãos, eu como mais novo. Minha mãe, né, com aquele medo de acontecer alguma coisa com os outros filhos e tal, pegou os 3 filhos, veio para São Paulo sem avisar meu pai que estava aqui trabalhando, bateu na porta, a gente chegou: Gente. né, meu pai não tinha o que fazer, até porque não tinha como voltar, então foi Já com a foi tudo isso. 1º de maio, teve que aceitar, não tinha nem dinheiro para voltar, vai fazer o quê? Vai mandar de volta como? Mas eu falo que minha mãe foi nossa heroína, porque ela abriu as portas para novas oportunidades que a gente não tinha Olha isso. quando estava lá. E a partir do momento quando eu cheguei aqui, meu primeiro emprego, empacotador no supermercado Santa Luzia, ali na Alameda Lorena, um supermercado ali de portugueses. Eu lembro as caixinhas que eu ganhava lá, a primeira vez que eu fui comprar um cachorro Quantos quente, anos? que nunca tinha comido, 15, 15. 14 para Nossa. 15, é. E geralmente empacotador é menor de idade mesmo, Sim. né. Então, carteira assinada, tudo. Primeiro cachorro quente que eu paguei ali, dinheiro do meu Que bolso, ô gostoso. maravilha. É.
E aí foi ganhando caixinha, foi um momento bom, porque como era um local onde grandes artistas, pessoas com poder aquisitivo alto dava caixinha para tudo que você fazia, então foi um momento bem diferente daquilo que eu vivenciava anteriormente, né, ou seja, tive essa oportunidade, aí depois a gente fui trabalhando em outras empresas, trabalhei em metalúrgica 8 anos, trabalhei com logística e supply chain mais de 15, Caramba, né, ficou 15 então anos. 15 anos CLT com logística e supply chain, até meu último trabalho eu era gerente de projetos numa grande consultoria, uma Big Four, que é a Deloitte, Uhum. né, então assim, e aí as coisas foram acontecendo. Mas durante esse período, foi quando eu comecei o podcast, mas no final. E o podcast ele me proporcionou essas novas oportunidades de entrevistar pessoas que eu só conhecia da minha área, óbvio que começou como? Pessoas da minha área, Sim. né, eu entrevistando o pessoal da área de logística, DHL, FedEx, grandes Então empresas de começou assim transporte, também. distribuição, até porque era um assunto que eu já dominava, então era muito mais fácil falar sobre esse assunto. Mas como que isso aconteceu? Eu estava dirigindo na marginal, espirrei, quase bati o carro, porque eu estava com uma hérnia de disco. E aí A eu falei: lombar. "Meu Deus, No preciso fazer alguma coisa". Fiz uma cirurgia, deu fístula licórica, começou a Sei. vazar o líquido, eu tive que ficar quase 3 meses de cama. E aí nesse período que eu fiquei de cama, eu falei: "Preciso começar a fazer alguma coisa da minha vida". Sim. Aí eu comecei meu site, que até hoje está no ar, chama guiacorporativo.com.br. E a evolução do guia corporativo é o Guia Cast, entendeu? Então por causa também de uma adversidade Que sempre que acontece. sempre acontece, que eu vi outras oportunidades. E aí por que guia? Porque quando eu estava na metalúrgica lá atrás, eu um supervisor novo entrou, ele falou: "Pô, Tuco, vejo potencial em você, faz assim, faz assado". Começou a ser aquele mentor que a gente sempre Mentor, busca verdade. numa empresa. Eu tive esse rapaz que chama Alessandro Souza, que foi me incentivando: "Pô, mas você tem que fazer faculdade". Eu falava pra ele: "Meu amigo, faculdade nunca foi falado na minha casa, até porque de onde eu venho, De outra época. nossos sonhos eram mínimos, né". Mas aí ele foi naquele incentivo, fiz faculdade, Você fez qual? fiz logística, Olha que que eu acho que eu já estava trabalhando com isso, né, então era muito mais fácil fazer algo que eu já já estava dominava. acostumado. E aí fiz logística, e aí depois de um tempo saí até da empresa, fiz pós, fiz MBA, fiz outras coisas, mas eu falo que foi ele que semeou a semente ali, né, de crescimento, de verificar que eu podia muito mais, e eu mesmo que não enxergava em mim naquele Com momento. certeza. E como que foi essa transição? Porque, assim, as pessoas elas falam pra gente que sofre muito quando você vai sair do físico para o digital ou para um projeto que você tá ali há muito tempo e tem o medo. Qual a dica que você daria e como que foi pra você? Eu passei por esse momento de medo até um pouco tempo atrás, que foi exatamente a transição CLT para trabalhar com palestras, mestre de cerimônias, sair daquela garantia. Eu, por exemplo, eu sou pai, eu tenho 2 filhos, então Os você seus. imagina, e só eu trabalho em casa, claro que né, mas só eu trago a renda. E automaticamente você fica naquela: "Pô, esposa, 2 filhos". Você fica naquele pensamento: "E agora, o que que eu faço?", né. Mas o que que eu percebi? Enquanto eu estava levando paralelamente, nenhum dos 2 Não servia. vai, não vai. A partir do momento que eu falei: "Eu vou me dedicar a isso e é isso", eu já tive outras oportunidades para voltar para o mercado, assim, de trabalhar novamente e tal, mas eu não quis, porque eu falei: "Eu assumi um compromisso". E vou te seguir. E Esse é o passei propósito. por momentos complicados, passei por momentos que você fala: "Meu Deus, tem que pagar o aluguel semana que vem ainda, como é que eu vou E não fazer?". tinha. E tinha que se virar. E aí? Só que aí você vai se virando, você vai aprendendo novos meios de fazer as Que coisas vai começam a acontecer, surgindo. coisa que você não pensou lá atrás, mas por causa do desespero, vem aquelas ideias de fazer e as coisas começam a acontecer, Certo. né. Então assim, o que que eu falo? Se você não assumir com você mesmo o compromisso de seguir em frente, escolhendo sim aquilo que você quer, não vai. Mas tem que ter uma escolha, né, Tem que ter essa escolha, muito né. bem feita. Sabe por quê, Tuco? Tô aqui no podcast, tô te entrevistando, a gente se conheceu no evento, tenho minhas clínicas de estética, tenho meus outros trabalhos, mas assim, estou falando por mim. Como é você pegar um dia só, que nem eu tô aqui, e isso que o que o Tuco acabou de falar, gente, é tão importante, porque assim, quando você não entrega a sua energia total num projeto, ele não cresce. Você tá entregue naquele seu propósito, entendeu? Porque dividir não dá certo, né, Tuco? Só que no caso do podcast que eu falo, ele nunca foi um projeto separado. Não. Não. Porque o podcast, eu sempre falo pra mim, sempre foi parte do planejamento para esse crescimento.
Porque no meu caso, o pessoal: "Ué, mas você já tá rico? Ganhou dinheiro com podcast?" Eu falo: "Meu amigo, o podcast não é pra isso". Eu falo: "O Pensa. podcast, ele é", é até um ponto importante que eu gosto de falar na palestra. Eu falo: "Ó gente, pra você ser visto, notado pelas pessoas, você precisa ter 2 coisas: atração e doação". A atração, eu sempre usei o podcast. O podcast, ele me trouxe pessoas que eu Acertou. nunca teria acesso se não fosse por ele. E essas pessoas me abriram portas que eu nunca teria acesso se não fosse através do podcast. É Então, verdade. a atração em si que o podcast ele faz é muito importante. A doação, no meu caso, que eu sempre fiz muito entrevistas em eventos. Uhum. Então eu estava lá no evento, fala pessoal, Tuco fazendo a cobertura do evento tal, entrevistando palestrantes, participantes, patrocinadores, gerando conteúdo, automaticamente eu forneço esse conteúdo para o evento, ele tem mais visibilidade, etc, etc. E esse trabalho eu fazia só pelo network, Network. doação. Então eu mandava mensagem, às vezes no próprio Instagram, Só sou o direto. Tuco, trabalho com network, palestra sobre network, pelo network gostaria de estar no teu evento, fazendo a cobertura, entrevistando e tal, Você já ajudando na visibilidade. E lá, PS, só pelo network, não cobro nada. Automaticamente, um monte de gente começava a falar, só vim. Aí o que que peço. acontecia? Eu tinha acesso à área VIP dos palestrantes, eu entrevistava o pessoal, eu fiz um evento o ano passado, aquele O Poder da Família, Sei qual que eu que é. entrevistei o pastor Cláudio Duarte, o Carlos Wizard, o Cacá Diniz e várias outras pessoas que estavam lá. Expo Empreendedor, o ano passado. Tá, que a gente vai falar Eu desse estava lá fazendo esse mesmo trabalho de entrevistas, uhum. Carlos Wizard, Ricardo Eletro, a Cris Arcangeli, Shark Tank, um monte de gente. Através de uma mensagem direta me oferecendo para estar presente. Com certeza. Automaticamente a minha imagem era associada a essas pessoas, o que te dá mais credibilidade para que você possa se posicionar e ser visto como expert. Ou seja, isso é estratégico, Totalmente. não é Não adianta não também é não afeta aquilo que eu fazia de trabalho, isso era algo estratégico para aumentar o meu valor como com certeza. pessoa, como profissional. Quero te fazer uma pergunta que para mim acho que ali aconteceu um momento, para mim um momento mágico, tá, eu assistindo você. Uhum. Como foi eu vou fazer 3 perguntas, 4 perguntas numa única. Como foi? Como você se sentiu? Qual a sensação de ver todas as câmeras viradas para o seu podcast na feira e você entrevistar o Pablo Marçal? Naquele momento do auge que estava acontecendo ali. Então, isso é legal porque aquela construção que eu te falei, o ano passado eu fiz aquele trabalho de entrevista. Automaticamente você conhece a pessoa, conhece o dono do evento, vai formando aquela amizade corporativa que a gente falou. No outro ano ele já falou: "Tuco, esse ano você vai apresentar o podcast oficial da feira". Já convidou? Já apareceu a oportunidade. O que é que eu tenho que fazer? O espaço você já tem, o stand você já tem, monta. Só Aí eu monta. fui falar com o nosso amigo Aldelar lá da Náutica, a gente montou o espaço. Lá, 36 episódios em 2 dias, 36 episódios eu pude gravar com o Pablo Marçal, o que é diferente porque o Pablo Marçal se movimentava na feira. É engraçado você ver isso, parece que era um quadrado, o Pablo Marçal estava aqui, todo mundo vinha pra cá, ele ia levando todo mundo pra cá, né. Sim, Ele ia pra cá, quando ele veio para o podcast, fechou ali a eu a rua vi. inteira, né, e tinha que ficar vários seguranças que estavam com eles assim, ó, Fazendo cordão. pra não passar. Falei: "Nossa!", né, então assim, uma experiência totalmente diferente, você vê e você tá preparado, porque eu não tinha roteiro. Isso que eu ia te perguntar agora, porque assim, ele gosta de perguntas estratégicas, você sabe disso, né, a gente vê nos eventos, a gente já participou de vários, Hum. ele até fica, desculpa a palavra, mas puto quando a pergunta não é boa. E aí, sem roteiro, com toda aquela muvuca acontecendo em volta, com tudo isso, como foi? E sem roteiro, porque a gente não sabia se ele ia conseguir vir. Então a gente estava naquela: "Será que a gente consegue o Pablo Marçal? Será que não?". Aí de repente: "Ó, o Pablo vai vir, se prepara aí", né, e na hora eu tive que pensar: "Nossa, que pergunta que eu vou fazer pra ele?". E aí eu pensei: "Pô, ele tá concorrendo à prefeitura, Sim. ele é um multiempreendedor". Aí eu falei: "Pô, Pablo Marçal, então me fala, né, todo mundo te conhece como um multiempreendedor, né, o cara que tem diversas empresas, etcétera. Então fala pra mim, agora essa nova iniciativa na prefeitura, pra você também é como empreender?". Com certeza. Aí ele respondeu, falou todo, depois só que assim, eu tinha também pouco tempo, mas deu a oportunidade dele se posicionar ali naquele momento, Sim. trazendo a experiência que ele tem como empreendedor para poder colocar isso em prática na prefeitura, que naquele momento ele comparou como sendo, né, Você algo. tem você tem o vídeo dessa pergunta?
Tá no Porque me manda, Ah, pessoal, ok. depois coloca lá no corte aqui esse vídeo, essa pergunta, porque eu achei fantástico. Eu acho que todo mundo ali queria estar um pouquinho, ou estar ouvindo, estar participando daquele podcast. E, de novo, a importância do network, como foi importante para você, para chegar naquele momento. É por isso que eu falo, atração, doação. Com certeza. Isso você consegue se posicionar, estar presente em locais que vai te proporcionar essa ambiência de crescimento, né, e muitas vezes não é só a gente doar, muitas vezes você precisa também investir. Investir, Então, às vezes, são eventos que você precisa investir para estar lá presente também. Então, o network em si não é simplesmente o acontecer. contexto legal que eu falo de você ajudar os outros, claro, isso precisa ter também, Precisa. mas vai ter momentos que você precisa investir, você precisa investir às vezes com valor mesmo de estar lá presente ou com algo que você oferece, que você pode estar lá presente, é você identificar estrategicamente, mas de forma intencional e com Sim. planejamento, as coisas acontecem. Outra coisa que eu vou te perguntar é assim, a gente tá montando nossa rede, a gente tem nossa rede formada de network, graças a Deus, um vai apresentando, outro. Como que como que você faz para lidar com aquelas pessoas que você citou o perfil aproveitador e Uhum. quer ter a sua rede de network, mas não fez o trabalho que você fez? Como você faz e até mesmo qual dica que você daria para que a pessoa ela comece a avaliar o perfil, porque isso acaba sendo chato, às vezes você está em um evento, você está participando daquilo e chama a pessoa: "Ah, mas eu quero ir". Como que você faz? Primeira coisa, essas pessoas sempre vai ter, Sempre. tá? Isso é algo que você não adianta você querer, às vezes, perder força para controlar. Porque assim, na palestra eu falo assim, tem 3 tipos de pessoas. Existem pessoas que são como folhas, né, que fica por pouco tempo do seu lado ali, qualquer ventania, Vai qualquer dificuldade, tchau, vai embora. Tem pessoas que são como galhos, né, que elas ficam um pouco mais de tempo, são um pouquinho mais fortes, mas quando vem também um tornado, algo mais forte, ela se quebra e vai embora. E tem pessoas que são como raízes. Você precisa identificar as pessoas que são como raízes. Como são essas pessoas? Raízes, ela, primeiro, não quer aparecer, fica ali, né? Ali escondidinho. Qualquer ventania, qualquer dificuldade, são elas que te suportam. sim. Elas estão te nutrindo o tempo todo. E é esse tipo de pessoa. E eu até falo, gente, quando eu falo na palestra, vamos fazer uma simulação. Eu quero que você pegue a pessoa do teu lado e que essa pessoa caia e você segura, ok? Hum? De verdade, tá? Mas não é pra deixar cair. É aquele momento de interação, às Sim, vezes só sim. pra dar uma acordada na plateia, que a pessoa tá meio dormindo. A pessoa pode se jogar e é pra trás, tá? Não vai cair pra frente, Que é presta mais fácil. atenção. É, você faz a brincadeira no Aham. palco, o pessoal cai pra trás e segura. Agora o outro cai pra trás e segura. Tá vendo essas pessoas que te seguraram? É esse tipo de pessoas que você tem que ter na Na sua tua vida. vida. Pessoa que não importa se você cai pra frente, cai pra trás, cai pra um lado, cai pro outro, Te segura. essa pessoa vai te segurar. E o principal, vai te ajudar a se levantar. Você precisa identificar na sua vida profissional e pessoal quem são essas pessoas Quem é essa? que vai te segurar para estar do seu lado. E E aquelas pessoas que são aproveitadoras, é o tempo. vai mostrar. Só o tempo mostra, porque tem muita pessoa que ela já está tão profissional nesse contexto Pior que de tá. aproveitamento, que não adianta, você não vai descobrir no começo. Não consegue. É o tempo que vai mostrar através dessas ações. Mas é importante, identificou? Corta. É um Separa galho? Corta. É uma folha? Corta. E vai mantendo as raízes. as Eu acho que raízes. esse é o contexto. Eu já passei por muitas coisas também. Todo mundo já passou e ainda vai passar por mais, Com certeza. né? Mas a gente vai aprendendo no decorrer do tempo, identificar aquelas pessoas que a gente percebe que E querem que tá simplesmente só somando. sugar, né, e não quer contribuir. Porque pessoas que vêm, que quer contribuir é maravilhoso. Muito Você ajuda, ela te bom. ajuda, é uma coisa linda. Muito bom. E a gente fala, isso acontece muito aqui, né, isso essa questão, você vê a nossa amiga Bel tá lá em Goiânia, mas o que precisar tá é sempre uma ajudando a outra, uma levantando, Não, e ela estava concorrendo agora à política, eu mandava mensagem: "E aí, como é que tá?" Ela: "Ó, Tugo, tá assim, tá assim, tá assim, ó, mas não esquece, se você precisar de alguma coisa, tá ela é daquele", desse então jeito. assim, é assim. E é assim que tem que ser, então começarem a identificar. Eu vou pra Goiânia, eu ligo pra ela, né: "Ó, Bel, assim, a gente vai onde ela estiver", então assim, é esse tipo de pessoa, você precisa de ajuda, precisa de Não, e ela é divulgação. fantástica, fantástica, fantástica. Me conta aí uma história que o network te trouxe, se você puder contar ou se Uhum. você lembra, Tem que uma boa. que favoreceu, que fez você crescer, que você fez aquela pessoa evoluir. O que que você Tem uma boa inicialmente. Eu fui pra um evento da KLA, e esse evento era um evento de liderança, se eu não me engano.
E aí ele fez algumas pessoas se levantarem para se apresentar. Se levanta uma senhorinha de 74 anos, fez 75 agora, Miriam Vasconcelos. Aí ela começa a dar o depoimento, aquela mulher pomposa, toda bonita, colar, né, cabelo Uhum. branco. E ela fala que ela estava no sétimo livro, sétimo livro, sétimo livro, falando sobre a vida dela. No final ela fala, sétimo livro esse ano. Uau! Aí bateu uma crise existencial em mim, né, que eu falei: "Não é possível, 74 anos, sétimo livro esse ano e eu não tenho nenhum, o que que eu faço da minha o que que eu tô fazendo na minha vida? Tá vendo? Meu Deus, eu não sou ninguém?" Sabe aquele negócio de Dá uma revolta. dá uma revolta e tal. E aí, exercendo o network, eu falei: "Eu preciso conhecer essa mulher". Chamei ela pra almoçar. Ótimo. A gente almoçou. À noite, ela estava hospedada no hotel. Ela falou: "Tuca, eu só vou embora amanhã, fica aí pra gente jantar". Fiquei pra jantar. Ela falou: "Ó, eu tô coordenando um livro, Inteligência Competitiva, desenvolver uma mentalidade vencedora". É um livro de coautores, teremos cerca de 30 coautores, 15.000 caracteres, 6 páginas, coisas mais rápidas, mas Uhum. que te dá a oportunidade de estar no livro, ter experiência de Vivenciar. coautor, vivenciar o processo de capa, edição, Uhum. diagramação, lançamento, tal, para quando você quiser fazer seu próprio livro, você já tem a experiência necessária. Topa? Na hora eu falei: "Topo". Na mesma semana eu mandei meu capítulo. Aí depois dela isso que eu falei com Mudou. 6, mas eu não tinha nenhum, Eu lembro. né. E aí, nessa oportunidade, ela me chamou para mais um, que é um livro de contos, né, que eu até Nesse dei mesmo formato. em um mesmo formato, só que era um livro um pouco menor, porque um conto ele tem 5.000 caracteres, é Sim. bem menor. E aí esse livro ia ser em português e espanhol, porque foi feito em conjunto com a ABLA, que é a Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes. E aí eu fiz esse livro que eu contei a história de quando eu era em Engraxate, na Bahia, um pouco antes de vir para São Paulo. Era em Engraxate lá, e lá a gente fazia, a cera que a gente ia colocar no sapato, a gente, como era muito jovem, colocava a mão, o braço inteiro no escapamento do caminhão, puxava aquela fuligem preta, que saía um pó que enchia a mão assim bem cheio, misturava com água, aquilo formava uma pasta que você passava no sapato e dava brilho. E aí eu contei um pouco dessa história nesse livro. Nossa. Nisso ela também me apresentou o dono da editora, que ele me chamou para coordenar outros livros, que inclusive é aquele do Causa Cura. Ah, Depois eu fiz um outro que chama Hábitos, depois eu fiz um outro agora de logística que eu lancei, depois eu fiz um outro de inteligência comportamental. Ou seja, de uma oportunidade em que eu me senti, né, ali desafiado. desafiado, desconfortável, teve uma oportunidade que eu aproveitei, e essa oportunidade abriu várias portas, no qual o primeiro livro inclusive ele foi lançado em Barcelona, Madrid e Lisboa, Que legal. né, e eu fui indicado à ABRA, que é a Academia Hispano-Brasileira de Ciências, Letras e Artes, como um acadêmico reconhecido lá, tendo como patrono lá, que a gente tem que Aham. indicar, alguém que chama o Ricardo Boixá, ocupando a cadeira 226. Que legal, parabéns, E Tuca. isso é uma experiência que me trouxe através desse contexto de você exercitar o network, estar lá junto com ela. Óbvio, eu ajudei ela em várias outras coisas também, Mas né, ela te lancei ajudou outros muito. livros, coloquei ela como, né, ela fez prefácio para mim, a gente tá junto em outras frentes, mas são amizades e oportunidades que surgem. Esse movimento acontece, né, porque, assim, você não é aquela questão: "Nossa, mas ela tem 70, já escreveu 6". Não é a inveja, mas é o mover. É o quanto que aquela pessoa falou algo e fez você movimentar, fez você querer ser diferente, fez e isso aconteceu, Sim. mas aconteceu porque você estava pronto para acontecer, né. Muitas vezes as pessoas vê: "Ah, fulano tá gravando, eu tô com um desafio agora", e aí como é bom a gente ser desafiado. Foi no evento, foi no network também. A menina ela posta por dia 20 vídeos falando, direto assim na Uhum. câmera. E aí você vai olhar, o meu TikTok é mais viral do que meu Instagram. E o dela é o contrário, o dela o Instagram dela é viral. E eu me senti igual você, eu cheguei em casa, eu falei: "Não, espera aí, eu preciso sentar, eu preciso estudar, e como que se ela consegue 20 vídeos, eu não posso conseguir pelo menos 10?". Então comece esse desafio de você começar a falar, porque as pessoas se conectam com pessoas. Ela vai se conectar com a minha história, ela vai se conectar com o meu dia a dia, e eu preciso. Então o desafio tá aparecendo aí também no vídeo, como que tá para E você eu rede acho social? legal, porque isso é uma evolução que depois fica automático e você nem Nem percebe. percebe. Né, porque assim, lá no começo, lá atrás do primeiro, eu falei: "Nossa, eu não consigo escrever um livro, Você eu não sentia consigo", né, isso assim? você tinha aquele negócio de: "Não, não é pra mim, e agora?". E aí depois eu fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro, fiz o quarto, fiz o quinto, fiz o sexto,
São momentos que vai mudando, porque eu acredito quando você subiu a primeira vez num palco, você também não ficou com essa sensação? Como que eu consigo manter a plateia? E o e o legal dessa parte de palco, que por mais assim, durante a pandemia, como eu te falei, eu trabalhava com logística, durante a pandemia, eu meio que fiz essa migração, né, de profissão, e nesse contexto eu comecei a trabalhar com comunicação, mas principalmente trabalhar com eventos online, que foi o boom do online. Porque como eu já tinha um podcast, eu já era ativo na internet, eu fazia muito live webinar. Uma empresa que precisou ir para o online me chamou, falou: "Tuca, eu preciso de alguém como você, porque você precisa tocar aqui pra gente essa parte do online". Aí você começou. Eventos, palestrantes, lidar com palestrante, eu fazia o site, eu convidava os palestrantes, a gente vai ser um evento sobre o quê, qual vai ser a temática, né, que e ia definindo ali os temas, se ia ser painel, se não ia, como que ia ser a abertura, encerramento e tal, patrocínio, media kit, tudo, no online. E aí isso começou a mudar já aquilo que eu estava fazendo. Quando a gente voltou para o presencial, eu comecei a fazer inclusive também essa parte presencial, mas ainda eventos em hotéis, mais padrãozinho, não tinha Essa questão essa dinâmica necessária que a gente precisa para palco. Só que eu estava apresentando um podcast de um rapaz que me contratou para apresentar com ele, eu entrevistei o Manuel Carlos Júnior, que fala sobre experiência do cliente. Aí o Manuel Carlos Júnior me convidou para um evento. Aí eu chego lá, né, eu falei: "Eu vou no evento". Cheguei lá no evento, olho para um lado, o João Kepler, olho para o outro, nossa, o Gustavo Cerbasi, não, olho para o outro, aquele Diogo Portugal, comediante, o Marrom, um monte de gente. Eu falei: "Meu Deus, o o que 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 eu que eu tô tô fazendo fazendo aqui?". E aí Essa é a nessa eu frase. percebi que era um evento da Polo Palestrantes, e eu não sabia. Aí conheci um monte de gente na Polo, tal, e nessa conversa vai, conversa vem, eu falei: "Eu consigo fazer isso, Hum, acho que eu consigo palestrar", sabe, assim, quando bate aquele. E aí eu estava conversando com o rapaz do meu lado, conversando, conversando, vou palestrar, no próximo evento que tiver da Polo eu já vou ser palestrante. sim. E aí esse cara que estava do meu lado falou: "Então, eu vou dar um treinamento em abril", isso abril do ano passado, eu acho que o evento foi março. "Em abril, você não quer participar?". "Quero". Aquele negócio, Hum, oportunidade, de novo, a mesma coisa, vou. E aí eu fui descobrir que aquele cara que me convidou para o evento dele, era a segunda edição do evento dele, chamava-se ou chama-se Renner Silva. não. E eu nunca tinha ouvido falar, nem sabia. É. Aí fiz o treinamento do Renner, comecei a palestrar, fazer palestra aqui, palestra ali, você vai se preparando para isso. E aí, ok, mestre cerimônias por enquanto, só aqueles de hotel, devagarinho, eu fazia online ali. Fazer um Pessoal, é. Só que aí a Silvia Cosma, ela estava coordenando o evento do Carlos Wizard de Vida Abundante. E aí na quinta-feira o evento era no sábado. 2 dias antes, à tarde ainda, ela fala: "Tuco, descobri que o mestre cerimônias que ia apresentar o evento não é mestre cerimônias. Ele é aquele cara animador que entra de palestra, que sabe dançar, que é dançarino, que faz o público dançar". Aí eu: "Aham, e?". vai ser você. Aí ela: "Então, eu estava falando com Deus aqui e ele me falou aqui que vai ser você". Aí eu: "Como assim? Eu nunca apresentei evento em palco, faço em hotel ali, aquela coisa mais". Ela falou: "Não, Tuco, só aceita que é seu". Foi. Aí foi, um evento para 750 pessoas, primeiro evento, assim, nesse formato. Nossa, já começou grande. Foi, 750 pessoas, Carlos Wizard do meu lado ali o tempo todo, então já dá Hum, aquela intimidade, entrava, saía, entrava do palco. Um evento cristão voltado pra solidariedade, ou seja, evento solidário, então você tinha que legal. trazer esse contexto também de solidário, de que tudo ia ser doado, de ser cristão. Então, às vezes, muitas vezes eu colocava algum texto bíblico dependendo do assunto que a pessoa ia falar, etcétera. Fiz o evento, foi o primeiro para 750 pessoas. E aí depois desse daí eu não parei mais. Nossa, Foi massa. aparecendo outras oportunidades e eu comecei a identificar, até porque também no ramo de palestra eu estava bem no começo, que palestra tinha muito concorrência. Sim, Mestre de cerimônia tinha muito menos. bem menos. E eu comecei a me colocar em palcos que eu não teria acesso como palestrante, Como mestre de tinha como cerimônia. mestre de cerimônias. Uhum. É. Uma outra coisa que eu quero perguntar para você sobre a ressaca pós-evento, tá? Se isso acontece, se você sentiu lá no Sebrae, você falou que foram quantos entrevistados? 36, 36. na Expo Empreendedor. Por que que eu tô falando sobre a ressaca de evento? Porque eu tive a primeira ressaca de evento, eu nem sabia que isso era uma ressaca, que você tem que fazer primeiro, assim, se você tiver a oportunidade de ficar um dia em casa, desligar, sair, porque é muita coisa para pensar, é uma energia surreal que você entrega ali no palco. Já passou por alguma ressaca? E como foi?
esse mês de setembro eu fiz um evento, eu fiz assim foi o acho que o mês que eu mais fiz eventos. Eu tive uma semana que eu fiz 2, né, e em 3 semanas eu fiz 4. Nossa, Então 2 numa semana, um na outra e um na outra. pouco. E agrava ainda mais quando você tem que quando é evento fora de São Paulo, que você tem que viajar. Porque você chega um dia antes e um dia depois. E às vezes é evento de 2, 1 ou 3 dias. 3 dias. O de 3 dias vira 5, o de 2 vira 4, o de 1 vira, né, 3. Então assim, era bem assim, nesse formato. Eu acho que eu cansei mais exatamente com aquele que eu fiz 2 na Foi. semana. Por quê? Como a entrega ela é muito intensa, às vezes eu fico até rouco, Exato. porque você precisa, por mais que a gente Cuida da voz, mas não é cuida a e mesma e coisa. e tenta controlar, né, para que a gente fale com diafragma e não com a garganta, mas nem sempre isso é fácil, porque às vezes você tá ali todo empolgado. E evento, você precisa fazer abertura, dinâmicas, Tudo. dar anúncios, apresentar o palestrante, fazer ali a intersecção entre uma palestra e outra, trazendo conteúdo, não é só falar: "Ah, Você não pode fulano deixar tal, próximo é tal". Não é não, assim, não pode. né. Né, então você tem que interagir com o público. "E aí pessoal, quem aqui ficou com dúvida? Esse assunto assim assado é assim, ó, você quer saber mais? Lembra, o Instagram dele é tanto, tanto, tanto. E lembra que ele deu um desafio para você? Manda a mensagem tal que ele vai te mandar o material". Então, tem Você essa tem que transição. ter. E conectando isso, esse assunto, o nosso próximo assunto é sobre isso, isso e isso. Com certeza. Alguém tem dúvidas sobre isso? Quem aqui sabe de inteligência artificial? Só que o formato que ele vai trazer pra gente de inteligência é outro. Então assim, é uma intersecção, não tem nada a ver com E você não pode deixar cair, que vai naquele movimento, é assim, aquele negócio que você vai uma intersecção com a outra, trazendo conteúdo, e a apresentação do palestrante é o momento mais é o importante mais daquele importante. palestrante para aquele público. E não pode falhar. Música, É. a entrada do palestrante, um monte de coisa. Então eu falo que muitas vezes o mestre de cerimônias, ele é um investimento, porque o dono do evento, na grande maioria das vezes, ele quer vender alguma coisa. Ele vai fazer pitch. No final. E ele precisa focar nisso, em vender e fazer pitch. Mas ele fica preocupado com o tempo. Muitas vezes é o próprio dono do evento, às vezes, que quer apresentar. Sim. E aí um monte de coisa acontecendo nos bastidores que a gente sabe que Que ele poderia acontece, estar ajudando. mas que ele poderia estar ajudando e ele não tem tempo. Então assim, o mestre de cerimônias ele ajuda nisso, ele não precisa se preocupar com isso, Não. né, o tempo ali, ele que vai controlar, tudo ali tá dominado, traz alguém com bastante inteligência emocional, é lindo, porque tem palestrante que vai passar do tempo, E tem passa. palestrante às vezes que é mais estrela, Olha, você tem que controlar, vou falar uma coisa e tem aqueles que são sensacionais que te ajudam, que então te você tem ajuda. e você precisa ter o jogo de cintura para poder saber lidar com todo mundo. Mas hoje como que é importante a gente deixar isso claro agora aqui, Tuco, para você que foi convidado para um evento, e a pessoa te deu 20 minutos, respeita os 20 minutos, respeita os 40 minutos, sabe, o microfone tá ali para você por 20 minutos, é muito chato a gente ver que tem que tentar expulsar o palestrante. Você quer fazer um evento, faça o seu, quer não, tô O errada, Vida Tuco? Abundante lá, o Carlos, ele é muito sistemático mesmo, ele Uhum. deu o horário, ele já falou: "Ó Tuco, deu o tempo, já sobe e fica do Do lado lá". lado, do lado. E aí, o palestrante ele já sabia: "Ó, quando eu subir e ficar ali do lado é porque seu tempo já Já acabou". deu, já deu. Ou seja, subir já é o momento que você precisa encerrar ou entrar nos trâmites finais. Eu não vou ser maluco, eu não vou te parar ali no meio pela Isso. falta de tato, né, mas a A gente gente tá a ali gente deu uma é. dica de tempo e eu quero, dar várias dicas para quem tá sendo convidado para evento, principalmente, assim, tá no início, você vai palestrar, vai fazer alguma coisa, o evento não é teu, não faz seu pitch, tá. Sim. No máximo coloca seu QR Code ali, a pessoa vai para o seu Insta e aí depois lá no Insta ela vai comprar Quer alguma ver algo coisa. extremamente importante? Quando a pessoa entra, eu preparo o palco para ele. Então aquela emoção, aquele momento, traz a expertise da pessoa, o assunto que ela vai trazer, né, o que aquilo pode contribuir para aquele público, etcétera. Eu já preparei tudo. Tudo. Aí muitas vezes a primeira coisa que o palestrante faz, o primeiro slide, falando um pouquinho de mim, Ah, gente. não, 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 por favor. Gente, não, Tuco, vamos dar uma aula, vamos fazer uma mentoria aqui, só para o pessoal? Não, uns spoiler, gente, não precisa. Mestre de cerimônia te apresentou, ou mesmo o evento às vezes já é seu, quem está comprando o seu evento sabe mais ou menos o que você faz, você pode dar uma pincelada, você pode contar uma jornada do herói, quer gravar um vídeo, quer um resumo de 10 minutos contando a sua história, mas você chegou, dá o seu show. Porque ele quebrou o momento que eu criei para ele. Quebrou.
Porque eu trouxe toda a emoção, agora é o momento de você entrar, que a gente sempre fala, né, ele tem que entrar daquele jeito. Por quê? O intervalo entre uma palestra e outra é o momento que o cara ou as pessoas vão decidir se elas vão no banheiro ou não. Sim. Ela tá esperando acabar aquela palestra para ela levantar. Aí numa dessa vem você com o slide falando de você. Ah, Ou eu já fui em eventos que a pessoa fala dela e da empresa. não. Não, Tuco. Não tem vontade de tirar lá. Mas sabe o que é o ponto importante? É a diferença entre o palestrante Ah. e alguém que só apresenta. É diferente, a apresentação é diferente de palestra. Com certeza. Então, Totalmente quando diferente. você vê assim, é só apresentação. Mas Não é uma palestra. O palestrante, eu falo que o instrutor ou o que faz palestra, ele aprende para ensinar. O palestrante, ele vivencia, né, para poder transformar a pessoa através da sua performance. com É por isso certeza. que muitas vezes o importante é performance de palco. A boca fala, o corpo comunica. E muitas vezes o corpo comunica mais alto do que a sua Muito própria voz. mais. E aí precisa trabalhar isso. É isso que o palestrante ele se prepara para poder entregar. E tem que tomar muito cuidado, vou dar uma dica aí pra mulherada. Cuidado quando vocês forem convidadas para palestrar, para ir com um salto, faz o teste em casa, que aquele salto vai toque, 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 você tá no palco, as pessoas vão prestar atenção no seu salto do que em você. São mínimos detalhes que depois de tanto você subir, de tanto você aprender, você começa a perceber o que que você tem que mudar, o que que você pode fazer. E o ponto importante também é os próprios slides, né? Os próximos slides. Gente, uma das coisas que eu não gostava de me assistir, hoje eu já gosto. Porque assim, depois do podcast a gente começa a perceber, onde você pode melhorar. Antes eu não gostava nem de ouvir a voz, mas agora não, agora eu paro pra ficar lá na clínica, tenho uma TV grande, fico passando meus podcasts, eu fico: "Puxa, não, sim, sim". E é muito importante, porque só na prática, não é, Tuco? Quanto tempo tá no palco? Não nasceu Tem que pronto. fazer. Você Ela tem pergunta: que "Ah, mas como que eu melhoro?" Gente, quanto mais você faz, melhor você fica. Melhor você fica. Os meus primeiros episódios do podcast era monólogo, era eu comigo mesmo, né, era eu: "Pessoal", não tinha essa dinâmica, né. Vou falar sobre um assunto ó a emoção, Por extremamente que importante, talvez? controle de fretes, como é que você precifica imagina esse assunto. Não. Esses dias não, além desse assunto, a entonação da voz é até importante você ter falado, É. porque, gente, podcast é bate-papo, entendeu? Vocês vão ver que eu fico virando aqui, a gente tá tendo um papo, e isso vai passar e vai ficar passando por anos aí. O que acontece, eu estava numa palestra, entrou uma pessoa, arrasou na palestra, antes. Aí depois chegou uma outra pessoa, assim: "É, mas eu da hora, porque assim, entonação, você sabe sobre o conteúdo. E como que você vai criar isso? Olha no espelho, fala pra você mesmo, faz seu monólogo, né. A palestra que eu fiz lá no Instituto Lapidário, que a gente falou, eu fiz sobre performance de palco, porque eles estão preparando os médicos para a importância também dessa parte de comunicação e oratória. Você está em palco, se posicionar em eventos, esse contexto, né, de como que a comunicação e oratória faz diferença para o médico. Sim. Então aqueles que têm dificuldade precisa se aprimorar para poder estar em palcos também entregando isso. E lá na palestra, eu até falava para ele, eu já entrava daquele jeito, alegre, dinâmico e tal. Eu já ia pontuando. Por que que eu entrei assim? Por causa disso, isso, isso. Por causa então cada momentos que eu falava mais baixo, porque Uhum. a entonação, que a gente fala de emoção da voz, não é só falar mais alto, é É, falar mais baixo quando é depois necessário, é você pausar quando você quiser enfatizar alguma coisa. E eu falo da pausa, eu falo às vezes pausar do nome. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre ou seja, você fala devagarinho, às vezes você fala mais rápido porque você precisa acelerar alguma coisa. Então, essa variação faz toda a diferença para o público que tá lá. Ele do nada ele ótimo, do nada ele já põe o ouvido então assim, o palestrante se prepara dessa forma. dessa forma. Então, pessoal, se você está se preparando para ser um palestrante, trabalhar com palco, tá lá, interagir com o público, precisa entender que tem esses momentos de falar alto, de falar baixo, de entender que a linguagem corporal faz toda a diferença, de Sim. entender que no palco não é ficar parado no lugar, é você ir Então, para cá de forma suave, e sem parecer uma barata tonta correndo, né, então tem botar toda uma mão no bolso, mão pra trás, uma coisa que eu fiz recentemente que eu nunca tinha feito foi fazer palestra no Digitalks. Não, Digitalks eu fui mestre de cerimônias. Eu fiz uma palestra no Sebrae, agora na Feira do Empreendedor do Sebrae. E os 2 era com aquele fonezinho. Nossa, e aí, como foi? E é diferente É muito demais. ruim.
Você gostou? Não gostei, é Eu horrível. eu vou ser sincera, eu não É gosto. porque, assim, a gente que tá acostumado com a interação com o Uhum. público, não é a mesma coisa. A nossa dinâmica muda. Muda total. Muda porque, assim, eu sou acostumada com as pessoas, eu tô acostumada olho no olho, expressão, às vezes movimentar no palco, verificar se a pessoa tá gostando, se a outra não tá Não, gostando. eu gosto de usar só bastão. Uhum. Porque como eu interajo muito com o público, às vezes eu quero perguntar um negócio pra alguém do público, eu já tô com o Tá, microfone na mão. É, fácil. já interage, já E tô ali e tal. Lá não, lá você fala aqui no negocinho, todo mundo tá com fone, às vezes o fone não é tão bom e o pessoal ainda fica assim, não te ouve direito. não. Então a interação você quer aquele negócio que o mestre cerimônias tá acostumado. "Fala pessoal, quem tá me ouvindo, bate uma palma pessoal, ê", sabe assim, aqueles negócios que você vai interagindo, não, não tem, Não tem, é muito 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 às vezes você fala, a pessoa nem todo mundo ouviu, só outras pessoas que tá ali pra não, e fica assim com o olhar de perdido, não dá. eu já vi evento que a pessoa tem num espaço só, 5 palcos. Eu vi Cada palco, palestra acontecendo, na arena. cada um numa frequência. E às vezes o pessoal tá aqui e tá assistindo a de lá da frente, porque aqui não tem espaço. Nossa, Então assim, o pessoal quer dar mais conteúdo e tal, mas eu acho que isso compromete um isso pouco. compromete. Agora eu quero saber de você, eu quero que você busque aí no seu baú, pior palestra, pior momento, melhor momento. Pior palestra, Seja por calor, seja por que for, som, alguma coisa. Quero uma história. eu gosto de assim, eu costumo até falar que tem eventos que a gente vai que tá vazio, né, tá mais vazio. E eu não ligo não. Você Se entrega. tiver uma pessoa, eu faço do mesmo jeito, a mesma palestra, eu até interajo mais com ela, até por exemplo, lá no Sebrae e tal, nos vídeos que eu estava fazendo, né, eu até brincava com o pessoal: "Pessoal, fecha os olhos aí, ó, presta atenção, tuco no pé do seu ouvido", sabe aqueles negócios que você ia trazendo aquela interação, né, você vai pensando e tal, mas eu percebo que você precisa se adaptar. Mas assim, eu já comecei o evento Essa do de sala, carro já grande. etc. Então eu fui fazer outras, já fiz eventos menores, sim, já fiz eventos grandes, mas eu nenhuma delas eu falei: "Nossa, essa palestra Foi foi horrível", horrível. não. Não, ainda bem. Não, porque eu costumo me preparar bastante. O que que eu faço? Até uma técnica que eu uso. Boa. A minha palestra, eu começo a escrever o que eu vou falar, jogo para o Word. É óbvio que eu não vou falar daquele jeito, Sim. até a maneira que você lê é diferente da maneira que você fala. Mas eu jogo para o Word, mando no meu WhatsApp. No carro, então, que você tá sempre para todo lado, eu abro o Word, coloco "ler em voz alta", Hum, e aí tem o robozinho lá que fica lendo para mim e fica saindo no som do carro, eu fico ouvindo o que que eu tenho que falar. perfeito. Minha abertura, pô, não posso esquecer de falar isso. Quero mudar alguma coisa, já vou anotando ali. Mas eu fico ouvindo aquilo que eu deveria falar. No final, Tá lá. tá tudo aqui, é óbvio que eu não vou falar da maneira que eu escrevi, mas eu consigo pensar em diversas maneiras que eu consigo trabalhar aquilo, mas porque eu vou escutando, Fica mais funciona para mim. isso. Tem outras pessoas que preferem o quê? Aquilo que a gente falou, tá no espelho De frente. com, sei lá, aqui o material e estudando o material até também já tá preparado para entregar com a melhor performance possível. Cada um se prepara de uma maneira. Essa é a que funciona para mim e a gente precisa se preparar. Tem que Tá estar preparado. preparado, não subiu e você falou uma coisa fundamental que a gente até pegou outro gancho, é o slide, né, como que preparar o slide. Gente, não coloca muito texto, coloca mais imagem, isso que o Tuco tá falando é primordial, porque você ouvindo ou você escrevendo o que você tem que falar, você já decorou, você só precisa de uma imagem ali para fazer o gancho, E entendeu. É muito ruim você estar no palco, você ter que ficar, tentando ler, porque primeiro não se já preparou. vi grandes palestrantes que às vezes tem muito material no slide e ele começa a ler. É, nó, Que aí eu olho assim, eu falo: "Se não fosse famoso, como que seria? não tava no palco". Mas é aquela história, não se prepara mais, não Exato. se prepara. Mas assim, uma coisa que eu fiz, a palestra que eu fiz no Sebrae, eu contratei alguém para fazer o meu slide. Eu também agora Que eu sou queria fazer algo diferente. Eu falei: "Nossa, gente, eu não aguento mais aqueles slidezinhos que você tem aqueles bonequinho careca que não tem rosto". Nossa, aquelas coisas assim que você olha, o pessoal pega direto no PowerPoint que é com Lua, que tem 15 anos. não, 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 hoje não, hoje coloca a nossa imagem, coloca 3 imagens disso, nossa, Foi. aí você mostra uma autoridade totalmente diferente com um slide desse. E é tão, surreal a gente que está nesse meio, você começa a ver a palestra de outra pessoa e fala:
Precisa. Então, assim, vale a pena a questão que o Tuco tá falando, investir. A gente não tem mais tempo, né, Tuco, de fazer tudo como fazia antes. Inclusive lá no Lapidário apresentou um rapaz que é do Power PPT. A empresa dele só faz isso. Olha aí. Monta Faz palestra. PT, monta a palestra, mas aquela palestra que dá zoom, que faz um monte de coisa. Como se fosse um prezi, mas não é um prezi, é um negócio bem estruturado, bem profissional, que você olha assim e você fala: "Nossa, E é surreal assistir uma é palestra diferente". assim, né, porque você fala assim: "Nossa, não dá vontade de terminar". Ele é só uma imagem que já te dá o gatilho necessário para você falar sobre o que você tem que falar, entregar da maneira que você quer falar. Por isso que às vezes, o sofrimento às vezes, que agora eu pensei as coisas que não é que foi a pior, mas é difícil, é que às vezes você vai fazer a palestra em algum lugar que não tem tudo aquilo que você está acostumado. Então dá problema técnico, Às vezes passador não funciona direito, não tem um retorno pra você saber qual é o próximo slide para poder te preparar um pouco melhor para fazer o gancho entre um slide e outro. às vezes não tem nem o timer do tempo. Não tem um time. E aqui? Aí você fica amarrado a outra pessoa, você fica desesperado pra saber se Celular ali do eu lado. também coloco pra apertar. É, Entendeu? jeito. Coloco, nem que faça barulho, mas pelo menos finalizou a tempo. Mas aí você tá preparado para todas essas adversidades e sabendo que às vezes você vai estar num palco grande com várias pessoas, com toda a tecnologia, às vezes no médio, às vezes é numa empresa que a estrutura é bem Pequena. pequena e você precisa fazer o seu melhor, porque o papel do palestrante, como eu falei, é trazer uma transformação ou uma necessidade de transformação através da palestra. Com certeza. Não é ensinar, ensinar é aula, é treinamento. E me fala sobre o ego. Diferença, eu tô vendo que você já é um palestrante, você já entregou tudo aqui pra gente, deu várias dicas, mas assim, como que faz, tá? A gente vê muita gente que nem é tudo isso, com ego lá em cima, sobe no palco, tal, eu sou. Como que você faz pra lidar? E você não explicou como você faz pra lidar com ressaca pós-evento, Hum. preciso, puxei de novo, viu gente, pra ele, e ego. Tá, porque assim, às vezes o ser humano ele começa a se sentir tão seguro, e não é o ego de se sentir, é o ego de falar: "Nossa, já tô bom nisso daqui", não. Eu ressaca após evento, por exemplo, eu amo ficar em casa. Então, o evento terminou ontem, foi aqui em São Paulo, no outro dia você tá em casa. Em casa, de boa. Eu gosto de ver anime com meus filhos. Meus meninos são viciados em anime, então a gente senta lá pra assistir um negócio. Nem ligo o computador às vezes, aqueles dias eu pico off, só pra ficar em casa, tomando bastante água, porque ali você fica rouco, Sim. então você precisa hidratar, ou fazer algum exercício de fono, etcétera. Mas eu gosto, assim, de ficar a partir do momento que eu fiquei um dia em casa, eu Recuperou, né? já recupero. É, eu amo, assim, ficar em casa. Eu Tanto que todo ano eu falo pra minha esposa: "Vai visitar sua mãe, vai você! leva", aí ela vai, leva os filhos, eu fico em casa tranquilo, É no silêncio, porque a gente já tá tão acostumado com tanto barulho, né, Tuco. Eu não sabia disso, aí eu terminei um evento de 2 dias e me deu uma ressaca. É tipo, gente, é como se fosse uma tristeza, sem ser tristeza, e é uma coisa que você precisa ficar no seu cantinho, na sua cama, o e é exatamente já do quando dá ressaca, quando você ainda tá fazendo ou então você tá no meio lá do você não evento. aguenta mais, fala: "Nossa". Mudar o rosto, gente, às vezes tem que sorrir, sorrir, feliz, é isso, é exatamente isso. É bom a gente estar falando sobre isso, Mas porque assim, eu viro uma chave, eu assim. também viro, É. muito rápido, porque as pessoas acham que é fácil, né, às vezes assiste, fala assim: "Nossa, é muito fácil, tá, só maquiar, tá no palco", mas não sabe dos bastidores, o que acontece nos bastidores, a ajuda que você precisa da outra pessoa, a energia que você tem que entregar ali. Então assim, tá a fim de vir pra essa profissão? Tem vários mentores aí É que no meu preparando. caso, eu tenho inclusive uma mentoria que chama Mestre dos Palcos, né, só que eu só faço individual, eu não faço mentoria em grupo, porque eu percebo que essa parte de palco, comunicação oratória, vai muito da É pessoa. individual. Tem muita gente que ela é extrovertida, só precisa, né, de melhor instrução para poder ela se posicionar, entregar. Mas tem gente que é travada mesmo, É. e aí você precisa trabalhar aquilo. Tem outras então assim, cada um ela tem seu momento e eu acho que a gente precisa trabalhar exatamente esse E meio para cada poder um tá no trazer. seu tempo, né, não adianta você pegar um que já tá quase voando e o outro tá engateando, não vai dar certo. Você tem que pegar no deixar pronto individualmente e fazer o teste. E a parte de ego é da pessoa, eu acho que não tem muito o Não que tem muito o que fazer. eu, por exemplo, assim, eu como sou mestre de cerimônias, eu aconselho todo mundo que vai palestrar ou que vai estar no palco, eu sempre chego antes, eu começo a interagir com o público conforme eles vão chegando, captando histórias,
principalmente se é numa cidade diferente que eu não conheço, que às vezes eu posso usar essas histórias para falar no palco, Sim. para poder criar uma conexão com o público. Pessoal ali da técnica, conhecer o pessoal que tá por trás. Às vezes você tá num perrengue, assim, só de você olhar pro cara, o cara você já conversou com ele, você já Já sabe, sabe como que tá. né, É verdade. entendeu? Às vezes eu levo sempre o meu passador de slide, que às vezes dá problema, eu já deixo ali do lado. Eu já dá problema, ele já sabe, ó, já eu não vou ser aquele cara chato que fica aqui: "Meu, como é chato isso. É horrível. O passador não tá passando. É muito chato isso. Ai, não sei o quê", estraga o momento do evento. Não, e brigando ali. Então, assim, quanto mais profissional nesse sentido, sabendo que todo mundo tá ali fazendo o seu trabalho para entregar o seu melhor, melhor. Putz, funciona super bem. E é a pessoa que as pessoas vão chamar para os próximos Com eventos. certeza, porque vai Aquele cara que é cheio do ego, não vou não vai não para o vai. próximo. Ah, uma outra dica que eu vou dar para vocês, hoje as palestras elas são editadas na nuvem, então assim, você edita, manda sua palestra e ela subiu na nuvem lá, um rapaz que está ali na mesa, ele vai colocar para rodar. Dica, bem antes, não fica ali na sala de palestrante, chega lá, faz uma amizade e pergunta assim: "Ó, você pode colocar para ver se está rodando?", porque às vezes subiu, mas não subiu a última que você editou. Então essa é a dica que eu dou fundamental para vocês, faz isso que vai Eu dar já tive certo. problema que eu precisava carregar meu celular que eu ia usar para alguma coisa. Eu não lembro, se eu não me engano, nesse dia eles não me deram nada. Às vezes aqueles eventos que a pessoa não te manda nem com antecedência a mini bio do Sim, palestrante. E aí eu ia usar o celular e tinha acabado a bateria, eu já estava em cima e pá. E aí eu fiz amizade com a mulher que estava limpando. E a mulher falou: "Nossa, nessa conversa eu me ajuda". Ela: "Ó, tem uma tomada que eu vou te mostrar, é secreta, só a gente que sabe". E ela foi num lugarzinho ali que tinha um local escondido, eu plau, coloquei: "Tá, gente, se você não conhece, não faz amizade, não mostra para as pessoas quem você é, você só se perde". e a sua necessidade é saber entrar e sair de todos os lugares, é exatamente isso. Tuca, eu quero te fazer um Hum. bate-bola agora, e eu quero que você me fale qual o recado que você daria para o Tuco, que quando teve que colocar a mão lá dentro do escapamento para engraxar os sapatos. Olhando para sua câmera, qual o recado que você daria para esse Tuco? Então, eu percebo que eu demorei para fazer as coisas, né, eu sempre tive muito esse contexto de segurança, tanto que eu falo que eu tinha mais pretensão a ser intraempreendedor do que empreendedor. Trabalhar dentro das empresas do que fora. Só que mal eu sabia que desde aquela época de engraxate eu já estava Já empreendendo. estava empreendendo, É, verdade. então isso foi mudando no decorrer do tempo. Mas era medo? Eu acho que eu não acreditava em mim totalmente. Eu sempre, por mais que eu sempre fosse aquele cara, né, esperto, porque assim, até o livro que eu te falei, o segundo que eu falei sobre a minha história como engraxate, qual era o título? Os Irmãos Cardeais. Por que cardeal? Porque eu usava um boné vermelho, eu e meu irmão. Uhum. Aí o pessoal chamava a gente de cardeal por causa daquele passarinho da cabeça vermelha que lá no Nordeste é bem comum. Então eu já, sem perceber, criava uma imagem positiva na cabeça das pessoas, que as pessoas vinham: "Cadê o cardeal?", sabe assim? O meu. Eu já fazia um trabalho ali específico, Sem perceber. empreendendo sem perceber, né. Então depois eu comecei a pensar nisso, eu percebi que no decorrer do tempo, eu pensava de um jeito, mas agia de outro. E acontece, né, E acontece. Então o recado que eu dou pra mim, que eu daria pra mim nesse contexto, lá para o Tuco lá lá atrás, atrás. é exatamente acreditar mais em você mesmo, ter a certeza de que quando você dá o primeiro passo, Deus coloca o chão ou as coisas acontecem, e a partir do momento que a gente, toma a iniciativa de fazer essa escolha, todas as outras coisas vos serão Sim. acrescentadas, né. E a partir do momento que eu fiz isso, as coisas começou a acontecer. Então eu acho que eu mesmo me enganava em relação a isso. Ou não Né, acreditar e na as coisas situação. depois se abriram, tanto que hoje eu tenho bastante confiança total em tudo, inclusive, né, pedido de orçamento, as pessoas depois e tal, eu ainda tinha aquela: "Nossa, será que" Receio. é o receio, "Será que eu cobro Será que eu cobro isso isso? aqui? Será que é isso Mas mesmo?" é aquela famoso merecimento, né. A gente às vezes acha que não merece, cara, merece até o dobro. Pô, aí depois de um tempo você faz o evento e você olha: "Pô, Peguei meu eu sou bom, eu tenho que acreditar em mim, né, e verba tal", e aí as coisas começam a acontecer bem melhor. Né, eu acho que esse contexto da gente acreditar na gente mesmo. Quer ver um exemplo? Eh, Esse exemplo se aplica até a doutora, tá gente, segredo nosso. Eu convidei um monte de gente para participar do livro. foi.
Esse livro que eu fiz agora, que a gente lançou semana passada, Logística Viva, profissionais que transformam desafios em oportunidades na cadeia de suprimentos. 21 coautores, 5 desistências, 5 mulheres. Uau, E aí a gente estava nesse contexto tentando entender por que a mulher desiste. a mulher desiste. Aí nesse contexto a gente foi percebendo que muitas vezes a mulher, ela se cobra mais. Sim, Então o homem ele pode não estar preparado, ele faz, verdade. vai pra cima, mesmo sem saber ele aprende. A mulher ela pode estar 100% preparada, Preparada. ela ainda acha que não tá. A insegurança. É insegurança. Entendeu? O homem ele é mais desafiador, ele vai, move, é exatamente o que você falou. Às vezes ele nem sabe, mas ele tá lá, ele tá se tornando sócio, você pode ver que a maioria dos movimentos acontece do homem, entendeu? A mulher ela é mais segura. Aí ela fala: "Não, não tô pronta". Sim. E aí, nem eu, nem a Bel quis. E aí só a doutora Silésia que entrou. Entrou? Aí nesse contexto lá, a gente lá no próprio lançamento, a gente conversando com as mulheres que tinha 3, mas era para ter 8, 5 saiu. E aí a gente falou: "Então vamos fazer um livro voltado para logística só de mulheres". Ótimo. Aí as mulheres querem fazer. Aí, ó, tá vendo? A estratégia. Mudou a estratégia. No próximo eu vou no É. próximo eu vou estar, a gente vai conversar aqui nos bastidores, no próximo pode ter certeza que eu vou estar. Tuco, agora eu quero de você. O Tuco, gente, avaliando o Tuco, eu conheço há pouco tempo, né, Tuco, mas já mora no meu coração. O que eu quero te falar, você exala segurança, você exala profissionalismo, você tem algo muito se aquele Tuco lá no passado era inseguro, esse daqui de hoje que eu tô conversando não tem insegurança, tá. Ele mostra mesmo esse poder, mostra que sabe o que está falando, o que está fazendo e é exatamente isso. O que eu quero de você agora, Tuco, olhando para sua câmera, é o recado para o Tuco daqui 5 anos. Como você quer estar? O que você quer estar fazendo? Entendeu? E pensa bem, respira fundo, como você faz com a sua plateia, fecha os olhinhos, manda para esse cara. Daqui 5 anos ele vai assistir. Então vamos lá. Tuco, você vai se tornar o maior mestre de cerimônias do Brasil. Comunicação oratória é com você. Então continue no caminho, se prepare. Esse seu eu do passado está preparando esse eu do futuro para ter a certeza que os sonhos são realizados a partir do momento que a gente escolhe, dá o primeiro passo, se cerca de pessoas fenomenais e de forma intencional e com planejamento, as coisas realmente acontecem. Então, se prepare para que você consiga, em determinado momento, lá na frente, estar sendo definido como o melhor mestre de cerimônias e palestrante, para que a gente consiga, juntos, durante essa jornada daqui até aí, realizar nosso sonho. Arrasou. Gente, Tuco, quero agradecer mais uma vez a sua participação no Statcast. Quero deixar o próximo convite para você. Gente, vocês que estão assistindo, que gostaram, comenta aqui nesse episódio, pergunta quais as dúvidas. O arroba do Tuco a gente vai deixar aqui, mas mais uma vez, qual que é seu arroba, Tuco? Tuco com 2C _ oficial. Perfeito, gente. Acabamos de entrevistar esse maravilhoso, é escritor, é palestrante, é mestre de cerimônia e para vocês que querem contratar, deixa um eu quero embaixo aqui desse episódio. Muito obrigada e até o próximo episódio.